Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de Genética Molecular e essa é a aula 8 sobre regulação da expressão gênica em procariotos. Bom, existem diferentes mecanismos de regular a expressão do gene, ou seja, impedindo que o gene seja transcrito ou depois impedindo que ele seja traduzido. Então, são diferentes níveis que regulam a expressão do gene. Porque todos os genes, os diferentes genes de um organismo, não são expressos a toda hora simultaneamente. Eles são expressos quando há necessidade do organismo da utilização daquele gene, ou em determinados tipos celulares, alguns genes são expressos, enquanto outros não são expressos. Num organismo procarioto, em bactéria, por exemplo, a Escherichia coli, que tem cerca de 4.000 genes, haveria um gasto energético absurdo se todos esses 4.000 genes fossem transcritos e traduzidos, porém expressos, de uma única vez. Bom, então existem diferentes mecanismos que regulam a expressão desses genes, regulam de modo que eles sejam expressos quando a bactéria necessita da ação desses genes. Mas, de modo geral, tanto em procarioto quanto em eucariotos, existem os diferentes níveis de regulação da expressão gênica. Os genes podem ser regulados no nível de transcrição, ou seja, impedindo ou ativando o processo de transcrição, no processamento do RNA mensageiro, aí aqui já acontece só em organismos eucariotos, porque o RNA mensageiro de procariotos não é processado. Ou no transporte do RNA mensageiro também, esse nível de regulação fica a cargo dos genes de eucariotos, porque os genes de procariotos não têm que deixar o núcleo ir para o citoplasma onde ocorre a tradução. A síntese proteica em eucariotos ocorre no citoplasma e o processo de transcrição do RNA mensageiro ocorre no núcleo. Então, o RNA mensageiro tem que deixar o núcleo em eucariotos e ir para o citoplasma, aonde então ele será traduzido, onde então ocorrerá o processo de tradução. Então, pode ver a regulação aqui nessa etapa do transporte do RNA mensageiro. Ou no nível de tradução. Aqui sim pode haver regulação de genes de procariotos também no nível de regulação da síntese proteica. Ou também na função enzimática. Uma vez a enzima sendo produzida, ela deixar da sua forma imatura para matura, também pode haver um mecanismo que regula a expressão da atividade dessa enzima. Então, regulando a expressão do produto do gene, então, que aqui no caso seria uma enzima. Bom, esses mecanismos, categorias de mecanismos regulatórios envolvem regulação da expressão gênica, então, que é importantíssima em procariotos em resposta a mudanças ambientais. Isso aqui não é tão importante em eucariotos porque, geralmente, os eucariotos não estão tão sujeitos, principalmente os multicelulares, às mudanças ambientais diretas. Existe, por exemplo, o sistema circulatório tamponando, ou seja, formando uma camada frente à mudança ambiental. Mas, em procariotos, esse mecanismo, essa categoria aqui de mecanismo regulatório é muito importante, porque ele é um organismo unicelular que sofre ação direta de respostas a mudanças ambientais. Agora, esse mecanismo regulatório aqui é mais importante em eucariotos, que seriam circuitos pré-programados de regulação da expressão gênica, ou seja, são genes regulando genes, atividades de genes, os produtos gênicos de um conjunto de genes regula a expressão de outros conjuntos gênicos. Então, esse aqui é um mecanismo que acontece com maior frequência em eucariotos do que em procariotos. Bom, então existem envolvidos na regulação da expressão gênica proteínas, que são ativadoras, podem ser ativadoras do processo de transcrição dos genes, ou proteínas repressoras, ou seja, proteínas que vão impedir a transcrição desse gene, impedir que aquele gene seja transcrito, então, numa molécula de RNA mensageiro. Então, lembrando, reforçando que o principal nível de regulação da expressão gênica em procariotos é ao nível de transcrição. Essas proteínas ativadoras ou repressoras, que auxiliam então na regulação da expressão dos genes de procariotos, elas apresentam um sítio de ligação
ao DNA, e um outro sítio, chamado um sítio alostérico, onde se ligam as moléculas alostéricas. Essas moléculas alostéricas, quando ligadas às proteínas que regulam a expressão gênica dos genes de procariotos, podem fazer com que essa proteína aumente a sua afinidade pelo DNA ou também diminua, perca a sua afinidade pelo DNA. Depende do caso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de regulação da expressão gênica em procariotos. Esse é o exemplo da regulação da síntese do aminoácido triptofano, ou seja, o micro-organismo só precisará da atividade desse gene, que atua na síntese do aminoácido triptofano, quando não tiver triptofano no meio, Por exemplo, quando tem muito triptofano, esse aminoácido triptofano no meio, por exemplo, no intestino, de algum animal, que acabou de se alimentar, esse gene do triptofano, da síntese do triptofano, não precisará ser expresso, porque já tem triptofano no meio, não precisará ser sintetizado. Mas quando não existe o aminoácido triptofano no meio, esse gene do triptofano, então, será expresso. Como o nível de regulação da expressão desse gene é no nível de transcrição, as ligações da proteína repressora aqui ocorrerão na região promotora do gene, aquela região que nós falamos lá do gene na aula de transcrição, que o gene tem a região promotora, codificadora e a finalizadora. Então, nesse processo de regulação da expressão gênica no nível de transcricional, a proteína repressora se liga aqui num sítio O, na região, marcada em verde aqui, na região promotora do gene. Aqui, essa parte em branco aqui representa já a região codificadora do gene. Bom, então quando esse gene está ativo, ele precisa que a RNA polimerase se liga, reconheça a região promotora do gene e comece, então, o processo de transcrição do DNA em um RNA mensageiro. Quando, então, não tem triptofano no meio, então é requerida a síntese desse aminoácido, ele não existe. A proteína repressora não está ligada no sítio O, na região promotora. Porém, quando tem um aminoácido triptofano no meio, o triptofano ele é um efetor alostérico da proteína repressora. Quando, então, o triptofano se liga à proteína repressora, o triptofano, então, representado por essa estrutura vermelha, se liga à proteína repressora, essa aqui verde, fazendo com que essa proteína repressora tenha uma afinidade maior pelo DNA. A proteína repressora, então, vai se posicionar aqui no sítio O, operador, na região promotora do gene. Proteína repressora com o efetor alostérico, que é o triptofano, impede que a RNA polimerase se ligue ao DNA, se ligue à região promotora do gene. Se a RNA polimerase não se liga no gene, não tem como haver, então, a transcrição dos genes responsáveis pela síntese de triptofano, porque não precisa. No meio já existe triptofano, então desse modo é regulada negativamente a expressão dos genes do triptofano. Quando tem triptofano, os genes da síntese do triptofano não são sintetizados, Só são sintetizados aqui, na ausência de triptofano. Bom, um exemplo bastante didático também da regulação da expressão gênica é o peron-LAC, Seriam, então, aquele conjunto de genes que regulam, que sintetizam a enzima beta-galactosidase, que é responsável, então, pela clivagem de uma fonte de açúcar para a bactéria, para a sobrevivência da bactéria, que no caso é a lactose. Então, a beta-galactosidase vai clivar a lactose. Então, somente esse gene será necessário quando houver lactose no meio, Então, quais são as condições ambientais para que ocorra essa clivagem da lactose, um meio de fornecer energia para a célula bacteriana por meio da clivagem da lactose? Tem que ter, primeiramente, lactose no meio. Para que será produzida uma enzima que cliva a lactose se nem existe lactose no meio? Então, a primeira condição que tem que ser requerida para a expressão desse sistema chamado peron-LAC é a lactose. Uma segunda condição que tem que haver para que haja a expressão do peron-LAC é não
pode ter glicose no meio. Porque se tem glicose, para a bactéria, a quebra da glicose produz mais energia do que a quebra da lactose. Enquanto quando tiver glicose, é preferencialmente melhor para a bactéria que ela clive a glicose para conseguir energia e não a lactose. Então, são essas duas condições para que ocorra a expressão do Operon-Lac. Primeiro, tem que ter lactose no meio. Segundo, não pode haver glicose no meio. Bom, aqui então descrevendo a estrutura do Operon-Lac, ele é constituído então por 3 genes, a região codificadora do Operon-Lac, então é constituída por 3 genes contíguos, ou seja, adjacentes um ao outro. O primeiro gene é da beta-galactosidase, é o gene Z. O gene Y é o gene da permease, que facilita a entrada, uma vez sintetizado, né, esse gene, a proteína, a permease, facilita a entrada da lactose para dentro da célula bacteriana. E um gene que não está envolvido com a quebra, com a clivagem de lactose para conseguir energia, que é o gene A da transacetilase. Mas ele acaba sendo transcrito quando ocorrem essas condições favoráveis para a expressão do Operon-Lac, porque ele é um gene contíguo ao ZNY aqui da permease. Agora, quais são os componentes regulatórios, então, do Operon-Lac, ou seja, aqueles que estão, né, antes da região codificadora do gene? Existe um gene I, que sintetiza, é responsável, então, pela síntese de um repressor do sistema LAC, a proteína repressora LAC. Existe o sítio P, na região codificadora do Operon-Lac, desculpa, na região promotora do Operon-Lac, que é onde, então, vai se ligar a RNA polimerase. Uma vez ligada a RNA polimerase, quando ela atinge a região codificadora do gene, ela começa, então, o processo de transcrição. E tem o sítio O, aquele mesmo mencionado lá no exemplo da síntese, da regulação da síntese do triptofano, aonde vai se ligar o repressor do Operon-Lac, a proteína repressora LAC. O sítio O, então, fica entre a região promotora do gene, o sítio P, onde se liga a RNA polimerase, e o primeiro gene do Operon-Lac, que é o gene Z, da beta-galactosidase. Então, aqui está mostrando um esquema, né, do Operon-Lac, aqui as estruturas, ó, a região promotora, onde se liga a RNA polimerase, o sítio O, o sítio operador, onde se liga a proteína repressora, e os genes Z, Y e A. Antes, então, dessa estrutura do Operon-Lac, está o gene I aqui, que codifica, então, o repressor LAC. Então, a primeira condição, né, para que haja a expressão desse sistema todo do Operon-Lac é ter lactose no meio. Quando não tem lactose no meio, a proteína repressora está localizada aqui, ó, no sítio O. Quando a proteína repressora, então, no fato, né, quando não houver lactose no meio, a proteína repressora está ligada no sítio A RNA polimerase, representada aqui em vermelho, que se ligou, então, no sítio P, não consegue passar, né? Não abre caminho. Aqui, ó, tem uma proteína repressora impedindo a continuidade, impedindo que a RNA polimerase atinja a região codificadora do gene. Ou seja, não será transcrito aquele RNA mensageiro multigênico, né? O RNA mensageiro que vai ter, depois será traduzido na beta-galactosidase, na permease e na transacetilase. Porém, quando tem lactose no meio, a lactose é um efetor alostérico da proteína repressora. Quando ocorre a ligação desse efetor alostérico na proteína repressora, ocorre que a proteína repressora perde a sua afinidade ao DNA. Então, essa bolinha aqui está representando a lactose. Uma vez ligado o repressor da lactose à sua molécula efetora alostérica, que é a lactose, ele perde afinidade ao DNA. Sim, a proteína repressora ligada no sítio O, agora a RNA polimerase está livre
então, para o processo de transcrição de um RNA mensageiro multigênico, né, porque são 3 genes nesse RNA mensageiro, que depois serão traduzidos nos ribossomos nas proteínas beta-galactosidase, que será responsável pela clivagem da lactose, que irá fornecer energia para a célula bacteriana, o gene, a proteína permease, que será responsável, então, por aumentar a permeabilidade da lactose que está no meio externo para dentro da bactéria, e a transacetilase, que eu falei que não está envolvida aqui com o processo de obtenção de energia pela clivagem da lactose, mas acaba também sendo traduzida junto porque ela está no mesmo RNA mensageiro multigênico. Agora, a outra condição para que houvesse a expressão do operon-LAC é que não tivesse glicose no meio. Uma vez que tenha glicose no meio, a bactéria vai preferir quebrar a glicose porque ela fornece mais energia do que a quebra da lactose para a bactéria. Então, por que não pode haver glicose no meio? Qual o mecanismo que faz impedir, né, que quando tem glicose, que o operon-LAC seja expresso? Quando tem muita glicose no meio, ocorre, né, a inativação de uma enzima chamada adenilatociclase. A adenilatociclase, por sua vez, é responsável pela conversão de ATP em AMP cíclico. E qual que é a importância do AMP cíclico? O AMP cíclico, ele se liga, é um cofator de uma outra proteína chamada proteína CAP. Precisa haver a ligação de AMP cíclico a essa proteína CAP para que ela se ligue na região promotora do gene do operon-LAC, do sistema LAC. Isso favorece o reconhecimento da RNA polimerase pela região promotora do gene do sistema LAC. Então, se não tem AMP cíclico, ele não se liga na proteína CAP, que por sua vez esse complexo não irá se ligar na região promotora do sistema LAC. Se esse sistema não se liga na região promotora do operon-LAC, então não vai haver a sinalização para a RNA polimerase reconhecer a região promotora do gene. Sem RNA polimerase, não existe transcrição do operon-LAC, ou, aliás, não existe transcrição de nenhum sistema gênico, né? Então, precisa haver a RNA polimerase. Como quando tem muita glicose, não tem a principal enzima que converte, né, que sintetiza AMP cíclico, então, alta concentração de glicose, não vai haver a ligação, né? O resultado final é não haver a ligação da RNA polimerase na região promotora do gene. Alta concentração de glicose, baixa concentração de AMP cíclico. Sem AMP cíclico, não há ativação da proteína CAP. E esse sistema, então, não vai se ligar na região promotora do gene, e, portanto, não sinalizará para a RNA polimerase a localização da região promotora do gene. Sem RNA polimerase, não existe transcrição do sistema LAC. Agora, em baixa concentração de glicose, aí sim existe uma alta concentração de AMP cíclico que se combina com a proteína CAP, ambos se ligam na região promotora do gene, sinalizam para a RNA polimerase se ligar na região promotora do gene do sistema LAC. Então, todos os genes, o Z, Y e A, serão transcritos e depois traduzidos. Era isso a aula sobre regulação da expressão gênica, esses exemplos, então, sobre regulação da expressão gênica em procariotos. A próxima aula serão, então, sobre exemplos de regulação da expressão gênica em eucariotos. Bons estudos!